que se encontra em Lucas, capítulo 15, do verso 8 ao 10. Lucas 15, do verso 8 ao 10. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Que a igreja do Senhor possa sentar. Nesta noite nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, que fala sobre o que você está perdendo. No verso 8 nós lemos nesse momento sobre aquela mulher que perdeu algo que fazia parte da sua ornamentação. E ela ali estava preocupada porque não era tanto o valor daquela moeda, mas o valor do que aquela moeda representava para ela e como ela ia se apresentar diante do noivo, faltando algo na sua grinalda. Seria para aquela mulher isso vergonhoso. Com certeza ela estava dizendo e representando, faltando aquela moeda que não significava nada. E ela estava muito preocupada, porque na verdade para ela aquela moeda representava muito. E para nós refletir nesta noite como igreja do Senhor, o que nós estamos perdendo? Será que nós estamos perdendo alguns valores tão preciosos em nossas vidas? Como, por exemplo, orar, estudar a palavra de Deus, testemunhar do nosso Deus. E também falando agora para os filhos, quantos filhos estão perdendo também aquele carinho, o amor pelos seus pais, desobedecendo assim a palavra de Deus, ignorando um valor tão precioso que é obedecer aos seus pais. O que também nós estamos perdendo nessa noite? Quantos esposos estão desvalorizando as suas famílias, não dando atenção precisa para a sua família? E aqui a palavra de Deus nos fala nesta noite que aquela mulher ficou muito preocupada porque ela perdeu uma das moedas que fazia parte de algo tão precioso para ela. E nesse momento, quantos de nós estamos perdendo a vontade de orar? E a oração é a chave que abre porta para o Senhor trabalhar a nosso favor. Quantos cristãos estão perdendo essa vontade? Passa às vezes o dia todo, o Senhor acorda ele pela manhã, porque na verdade é o Senhor que nos acorda, e passamos o dia e esquecemos até de orar. E é um valor muito grande espiritual a oração. Também, quantas vezes nós, como dona de casa, fazemos todos os serviços, aí quando não tem mais nada para fazer, falamos assim: vamos agora ler, vou estudar um pouquinho a palavra de Deus, eu não tenho mais nada para fazer. Quando na verdade o Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós estamos perdendo? Quantos filhos estão perdendo a bênção, que é o primeiro mandamento com promessa, quando Deus diz: filho, honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra e tu vivas muito bem. Mas também para os pais: pais, não provoquei ira a seus filhos. Tem conselho para os dois.
E isso é preocupante nos dias de hoje. Quantos não querem mais dar testemunho do amor de Deus? Estão perdendo essa vontade, esse privilégio de testemunhar de que você nasceu de novo, de que você foi recriado pela vontade de Deus, não pela vontade da carne nem do sangue, mas pela palavra do Senhor. E muitas das vezes, quando vamos evangelizar, nós temos sempre algumas pessoas dão desculpa: pastor, hoje eu não estou disposto, ou eu não estou disposto, não vai dar, houve alguma coisa, e às vezes não é verdade. Sabe por quê? O que acontece? Quando sai para evangelizar, é um desastre, porque o testemunho é muito importante na vida do cristão. E às vezes ele, quando vai falar de Jesus, alguém fala assim: mas quem é você para falar de Jesus para mim? Eu tenho muita preocupação e muito zelo pelo testemunho, porque eu retardei muito a minha salvação, de me encontrar com Jesus há mais tempo, por causa de testemunho. Porque alguém estava perdendo essa vontade, esse privilégio, não é vontade, esse privilégio de testemunhar de que ela era uma representante de Jesus na terra. E eu via algumas coisas e ficava muito triste e falava assim: eu nunca quero ser uma cristã, nunca eu quero ser crente. Mas não somos nós que escolhemos o Senhor, é o Senhor que nos escolhe. E mais tarde, através de muito sofrimento, eu tive um encontro maravilhoso com Jesus. Eu estava com meu filho mais velho, ele tinha 5 anos de idade, e a minha filhinha a Priscila, estava com 2 meses mais ou menos, e ele já ia para a casa de Deus. Eu não queria ir, porque em vez de eu olhar para Jesus, eu olhava para as pessoas que estavam representando Jesus muito mal na terra. E um dia ele falou para mim: mamãe, vamos à igreja? Com 5 anos de idade. Eu falei: filho, vamos. E ali arrumei a Priscila e fui para a casa de Deus. E naquela noite eu aceitei a Jesus e tenho 32 anos. E hoje meu filho é missionário lá na Bahia, fazendo o trabalho de Deus, cuidando da casa da Gomes, reformando toda ela para aquelas crianças menos favorecidas naquele lugar. E eu louvo a Deus, porque quando eu fui lá na frente aceitando Jesus como meu Salvador, eu estava agora olhando para Jesus. Agora é o contrário. Muitas pessoas achavam que eu não ia ficar na casa de Deus. Mas eu não estava ali, não era porque eu queria, porque o Senhor estava me chamando. Então o que é que nós estamos perdendo? Vamos ter muito cuidado com os valores espirituais, os valores morais, porque Jesus estava ensinando para os discípulos uma curta história, né? Mas falando da moral espiritual. E ali, aquela mulher, ela ficou muito preocupada em perder a sua moeda. Ela acende a candeia. Não, diz assim: qual a mulher tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Não acende, está no presente. Jesus não fala no passado, ele fala no presente, porque ele está todos os dias conosco. Não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Uma pergunta para nós: quantas vezes nós perdemos a oportunidade de buscar o conhecimento de Deus? Acender a candeia. Imagine uma luz acesa, que nós estamos completamente em harmonia, muito bem aqui na casa de Deus, as lâmpadas estão todas acesas, né? E está um conforto muito grande. Imagine se agora, nesse momento, faltar a energia. Mesmo que o pastor fale: irmãos, fiquem todos quietos, que vamos tomar providência, mas alguém fique quieto na sua cadeira. Assim é alguém sem o conhecimento da palavra de Deus. E quando nós rejeitamos de ouvir a palavra, nós estamos dizendo para o Senhor: nós não somos de ti. Tem um versículo na palavra de Deus, eu peço a amada igreja
igreja que abra aí em João 8:48. Leia para mim. Quem achou pode ler. João 8:48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Até aí, irmãos. Imagine, irmãos, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus para que nós não venhamos falar coisas que não agradam ao Senhor. Acender a luz. A luz é Jesus que ilumina nosso entendimento, para que nós não venhamos falar coisas que não tem nada a ver daquilo que Deus quer de nós. Quando nós não temos o conhecimento de Deus, somos como servo. Mas quando nós buscamos, a luz do Senhor acende em nossa mente e ali nós começamos a compreender verdadeiramente o que Deus quer de nós. E assim aquela mulher acende a sua candeia e começa a procurar aquela moeda perdida. Na outra semana que eu estive aqui, no domingo passado, eu deixei para a amada igreja um versículo de Jó que dizia assim: assim como que o nosso ouvido deve estar assim muito atento à palavra de Deus, como o nosso paladar degusta comida. O mesmo sabor que o nosso paladar experimenta comida, o nosso ouvido deve ter a mesma vontade de ouvir a palavra do Senhor e se alimentar. Porque o nosso espírito só está alimentado quando nós lemos a palavra. E aqui a palavra diz que aquela mulher acende a candeia. Porque aquela casa que ela morava era uma casa rústica, era uma casa que tinha só uma porta e não tinha uma luz elétrica como nós temos aqui nessa noite. Ela preocupada acende porque ela queria encontrar algo muito precioso. E nós precisamos, irmãos, estar sempre preocupados em buscar a palavra de Deus, o entendimento, o conhecimento para que nós viemos brilhar para o Senhor aqui na terra para fazer a sua vontade. E ela começa a varrer aquela casa. Ela começa a varrer aquela casa totalmente, para encontrar algo que ela precisava muito encontrar. Porque ela não podia se apresentar diante do noivo sem as 10 moedas na sua grinalda. Amém? Nós não podemos se apresentar a Deus faltando alguma coisa. Imagine uma noiva, a igreja do Senhor é a noiva dele. Imagine uma noiva chegar no altar com um vestido sujo, descalço, um cabelo despenteado. Será que esse noivo vai querer essa noiva? Vai, igreja? De jeito nenhum. Ela tem que estar impecável. Assim o Senhor quer receber a sua igreja. Glória a Deus. Impecável, santa, imaculada, com todo o seu ornamento perfeito. E diz mais aqui a palavra do Senhor. E aquela mulher começa a varrer a casa. Varrer a casa. A palavra de Deus diz que o Senhor nos diz assim, que nós devemos ser santo. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda maneira de viver. Amém? Vamos agora varrer a nossa casa nesta noite. Vamos fazer uma reflexão. O que nós temos guardado em nosso coração? O que nós estamos guardando? Ela começou a varrer a sua casa. Ela acendeu a luz e começou a varrer. E se nós, como a igreja eleita de Deus, não buscar o entendimento na palavra, para saber o que agrada a Deus e o que não agrada, como nós podemos ser santos para o Senhor? Não é verdade? Ser santo quer dizer separado das coisas do mundo para agradar
deixaram de ir à casa de Deus. No mundo inteiro. E quando for semana que vem, quando o pastor falar, irmão, senti sua falta, o que aconteceu, dá uma desculpa, que na verdade ela estava fazendo uma coisa e ela diz que estavam fazendo outra. Não tenha coragem de falar, pastor, não vim porque eu não estava com vontade, eu não estava a fim de vir à igreja, fiquei em casa, ou então eu saí, mas aí diz que estava com dor de cabeça, que alguém passou mal. Temos esse hábito, sim, muitas das vezes falamos isso. Mas nesta noite o Senhor diz para nós, vamos varrer a nossa casa, vamos ver o que está guardado em nosso coração. Uma certa vez eu falei para uma irmã, ela estava com alguns problemas de não querer perdoar. Eu falei, irmã, você precisa perdoar alguém. Ela disse, ai, mas está muito difícil e eu não estou a fim de perdoar. Eu falei, então suas bênçãos vão ficar retidas, porque Deus não vai te dar o que Ele tem para te dar agora, até que você chegue dentro da vontade dEle. E de repente ela estava arrumando o jardim da igreja. Eu falei para ela assim, espera que eu vou buscar um pouco de terra para você. Eu fui buscar um pouco de terra e veio um torrãozinho no meio daquela areia. E eu falei assim para ela, irmã, olha para esse torrão. E estendi minhas mãos assim e comecei com a outra a desmanchar aquele torrão. E ela ficou olhando, ela disse, eu não estou entendendo, irmã. Eu falei, você está com um torrãozinho lá no seu coração. E o Senhor quer desmanchar, esfarelar, para que se torne uma areia fértil e essa areia venha dar fruto. Aí ela baixou a cabeça e falou assim, ai meu Deus. Falei, você precisa deixar o Espírito Santo desmanchar esse torrão que está aí, nesse campo que é o seu coração, para que tudo fique conforme a vontade de Deus. Porque, irmãos, quantas vezes nós guardamos coisa no nosso coração que não é bom. E aqui aquela mulher estava agora varrendo a sua casa, com muito cuidado, vasculhando os 4 cantos daquela casinha. E eu quero dizer para a amada igreja nesta noite, que eu já era cristã há muito tempo, e eu tinha um problema com uma irmã, né, da igreja, que inclusive era minha parenta. E aquela irmã, ela tinha vontade só de me pisar muito, de menosprezar, me humilhar. E eu fui tomando assim um pouco de raiva dela, eu confesso. E eu fiquei muito doente. Eu quero dizer para mais igreja sobre varrer a casa. E levei muito tempo doente com bronquite, que eu não tinha uma doença daquela. E eu só vivia no balão de oxigênio, tomando aminofilina. E eu experimentava assim, via a morte bem pertinho de mim. E alguém falava assim, perdoa, perdoa, perdoa. Eu falava assim, falar isso é fácil, mas eu quero saber o que é perdão de verdade. E passaram-se alguns anos e eu passando muito mal. E alguns anos atrás, eu fui tomar banho e de repente encontrei, eu me ensaboando, eu deparei com um tumor do meu lado esquerdo, bem abaixo assim, do lado, bem na direção do coração. E eu fiquei muito assustada. Fui para o médico no dia seguinte e ele disse, olha, a senhora vai ter que operar amanhã, imediatamente. Eu disse, doutor, o que é isso? Ele falou, isso é um linfoma e nós temos que saber se é maligno ou benigno. Aí eu disse, mas não vai fazer nenhum exame? Ele disse, não. Com certeza amanhã a senhora, nós temos que operar esse jeito. Eu fui para casa, não falei com os meus filhos e ali eu orei ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E como é que eu vou fazer essa cirurgia se não exame o médico fez? Mas eu fui no outro dia. E era dia da mulher. E eu disse para os meus filhos, quando eu cheguei no hospital, eu liguei para casa e falei assim, filhos, eu estou no hospital e vou me operar daqui mais um pouco. Mãe, o que é isso? Isso é verdade? Eu falei, verdade, eu estou no hospital tal. Aí meus filhos correram para o hospital, levaram flores, cartão, porque era o dia da mulher.
e logo o médico chegou e fez a cirurgia. E nem foi com anestesia geral, foi local. Foram 3. E eu assistindo tirar aquele tumor, tranquila, minha mente levava a Deus. E depois de quase 2 horas ali de cirurgia, eu pensei que eu ia ficar deitada naquele hospital. O médico disse: pode ir para casa. Falei: doutor, pode ir para casa. Cheguei na recepção, estavam meus 3 filhos, com flores, cartão, desesperado. Aí o médico disse: parabéns 2 vezes, porque hoje é o dia da mulher e a senhora é uma mulher muito corajosa. Depois do exame, eu mando avisar na sua casa se foi benigno ou maligno. Fui embora. Meus filhos fomos embora para casa. E no decorrer da recuperação da cirurgia, o Senhor me ensinou o que era perdão. Tremendo, eu fiquei muito feliz. E o Senhor falava assim: filha, você está sentindo dor. Depois de tudo já sarado, né, quase 1 mês, já não sentia mais aquela dor terrível que eu estava sentindo na cirurgia. Eu dizia: Senhor, não. Eu conversando com Deus no meu quarto, Ele disse: ficou a marca. Ficou, Senhor. Assim é o perdão. Você pode até lembrar sem ressentimento. Irmãos, ninguém é débil mental para esquecer o que faz conosco ou convosco. Mas não lembrar, dá um calafrio, nem taquicardia, porque aí não perdoou. E naquele dia eu varri a minha casa, que foi o meu coração. Eu disse: Senhor, Tu és maravilhoso. Ficou a marca da cirurgia, mas a enfermidade não está. Assim é o perdão, Senhor. Ele disse: é, filha. Aí liguei para a pessoa, ela foi na minha casa e eu pedi perdão a ela. Ela disse: mas quem tinha que pedir perdão era eu. Eu disse: mas o Senhor mandou que eu te pedisse perdão, porque eu quero a minha casa limpa, santificada, para que o Espírito Santo faça morada. E eu esqueci do bronquite, irmãos. Esqueci do bronquite. E ali nós choramos muito. E hoje essa pessoa voltou, reconciliou com Deus. E a minha enfermidade acabou. Glória a Deus. Eu varri a minha casa. Tirei aquele lixo que era o ressentimento há muitos anos no meu coração. E o nosso coração é a casa de Deus. O nosso coração é a morada do Espírito Santo. E aquela mulher começou a varrer sua casa e buscar com diligência até achar. E eu ali perseverei, com muito zelo, eu queria entender o que era perdão. E hoje eu digo para as pessoas: perdoar é você não lembrar das coisas com ressentimento. Estou contando aqui sem meu coração estar batendo normalmente. O batimento cardíaco nem aumentou e nem diminuiu. E hoje eu sinto saudade dela, quando a gente demora a se ver. Mas antes, eu queria que ela ficasse bem longe de mim. E eu era cristã, irmãos. Mas Deus começou a trabalhar no perdão, me ensinar o que é perdão. Hoje eu tenho a cicatriz da cirurgia, mas eu não tenho enfermidade. Amém? Amém. Assim é o perdão. Você não pode lembrar de uma coisa com ressentimento, com ódio, calafrio. Quando vê a pessoa, o coração dispara. E tem gente que fala assim: eu perdoei, mas eu não quero ele perto de mim. Eu não quero ter ligação nenhuma. Então isso não é perdão. E essa mulher ensina para nós. Diz para nós acender a candeia e varrer a nossa casa. E só encontramos essa luz na palavra de Deus, que é Jesus. Porque eu fui lendo a palavra e fui encontrando que minhas vezes estavam todas retidas, até que eu perdoasse aquela mulher. Mas não era ela, irmã Graça, que tinha que te perdoar, vinha você. A luz precisa estar na posição certa.
Imagine se essas lâmpadas estivessem no chão. Como ficaria agora esse templo? Não estaria iluminando a igreja do Senhor, a igreja como instituição, e nós como igreja constituída, nós estaríamos meio perdidos aqui, porque a luz estava iluminando de baixo para cima. Mas a luz tem que estar na posição, assim somos nós. Mesmo que você esteja certinha naquilo que você foi machucado, ofendido, vá à pessoa, varra a sua casa, acenda a luz e varra a sua casa. Porque se você não ler a palavra de Deus, você e eu, nós nunca vamos nos libertar. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade não é o que nós queremos, é o que nós precisamos, e dói muito. E continuando aqui, ela buscou com zelo a sua moeda, procurou até achar, ela não desistiu. Se você está orando por algo e já faz um mês, um ano, 2 anos, não desista. Continue, persevere a buscar aquilo que você almeja da parte de Deus. Amém? Não desista, porque está muito próximo, e se você deixar de orar, você volta lá para o final da fila. Se aquela mulher desistisse, ela não encontraria aquela moeda tão preciosa, não era porque era de prata, e também poderia ser de ouro, mas era o valor que aquela moeda tinha, porque ela precisava se apresentar a alguém importante para ela, com aquela grinalda completa com as 10 moedas na sua cabeça. E continuando, a palavra de Deus diz lá em Jeremias 24:7. Eu peço à amada igreja que abra em Jeremias 29:13, um irmão, e outro abre em Jeremias 24:7. Primeiro vamos ler o Jeremias 29:13, quem achou? E logo em seguida o 24:7. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Glória a Deus. Quando me buscares de todo, Deus não quer meio coração, quer todo. Nós não podemos dividir o nosso coração com ninguém. Temos que dar todo o nosso coração a Deus, e Ele vai administrar o nosso coração perfeitamente. Quantas vezes nós colocamos no nosso coração alguém ocupando o lugar de Deus? Amém? Um dia, alguns anos atrás, eu queria colocar o meu marido em primeiro lugar. E eu era cristã. E não deu certo. Nós não somos exclusividade de ninguém, a não ser de Deus. E eu tive que fazer uma escolha. Agora eu peço que alguém leia o 24:7 para mim concluir o meu pensamento. O pensamento que Deus tem me dado aqui, não é o meu, né? Quem achou? 24:7 de Jeremias? Dai-lhes coração para que conheça que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltaram para mim de todo o seu coração. Deus quer todo o nosso coração. E Ele que dá esse coração para que nós venhamos reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós vemos que Abraão, quando Isaac nasceu, quando ele estava se entretendo com Isaac, imagina a idade que tinha um filho mais ou menos de 12 anos, ele ali brincando, né, vendo aquela coisa tão linda, e Deus disse: Abraão, dá-me teu Isaac. Que susto Abraão deu. E Deus não queria que ele matasse seu filho, mas Deus queria que Abraão não colocasse no seu coração, dividisse o coração dele entre Isaac e Deus. Mas não é o filho dele, irmã Graça? Sim. Mas Deus que vai administrar o nosso coração, porque os nossos sentimentos nos enganam. A gente começa
cuidar tanto de alguém ou de alguma coisa, que quando nós percebemos, nós estamos envolvidos demais e o nosso coração tem só um pouquinho para Deus, e Deus fala assim: dá-me todo o teu coração, todo. E o Senhor, quando nós entregamos, Ele dá um coração para que nós venhamos amar as pessoas, mas com equilíbrio, para não vir ocupar. E quando Deus pediu a Isaac a Abraão fez tudo que Deus mandou. Foi um homem obediente, mas lá no monte, quando ele ia matar o seu filho, Deus disse a Abraão: não faça nada lá ao cordeiro. Porque jamais Deus ia dar um filho e mandar matar o filho, amém? Mas Deus queria no coração. E nesta noite essa mulher ensina para nós que nós devemos buscar com diligência, com zelo, com dedicação, com perseverança, até achar. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Não desista. Eu não desisti. Já estou há 32 anos na presença do Senhor e tive que fazer uma escolha muito séria, viu, irmão? Outro dia que eu voltar eu vou falar essa escolha. E não me arrependo. E foi por essa escolha maravilhosa que eu estou aqui sempre junto com a minha família, né? Minhas primas, meus irmãos que moram em Maria, outro mora em Caldas de Brandão, outro mora em João Pessoa, mas isso me faz eu estar aqui com vocês. E continuando aqui, diz a palavra no verso 9: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Um bom relacionamento Deus quer de nós. Amém? Nós precisamos ter bom relacionamento. Quantas pessoas que aceitam Jesus como Salvador e depois expressa aquele vizinho, aquela vizinha e foge. Como que aquele vizinho vai conhecer a Jesus se você, ao invés de estar apresentando Jesus para ela ou para ele, você foge? Porque eu sou santo. Santo não é para estar em redoma. Santo separado das coisas que o mundo oferece. Mas a luz precisa estar brilhando no meio das trevas. Se nós não obedecer o ídolo de Jesus, não adianta pregarmos só para crente. Não é? Traz confusão na mente dos crentes. Porque cada um quer pregar de um jeito, explicar do seu jeito, e não é assim que a Bíblia tem leis para ser interpretada. Mas nós precisamos obedecer o ir andando. Aonde Deus mandar, devemos ir. Não ficar preso a nada. Eu sou presa a Jesus. Hoje, graças a Deus. Meus filhos estão todos crescidos. Tenho responsabilidade com eles, sim. Mas aonde Jesus me mandar, eu irei. Então aquela mulher chamou suas vizinhas, suas amigas, para se alegrar. Ontem eu estava falando com a minha prima Lúcia, como Jesus gostava de festa. Né? Eu estava falando com ela. Todas as parábolas aqui do capítulo 15 sempre termina com festa. O filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida. Jesus ama o social. Jesus não quer os seus filhos isolados. E quando nós não temos um bom relacionamento, o nosso mundo fica muito pequeno. E Deus quer que nós, como filho dele, tenha bons relacionamentos uns com os outros, com os nossos vizinhos, né, mais distantes, mais próximos, cumprimentar sempre as pessoas, ter um bom relacionamento com o açougueiro, o padeiro, o lugar, cumprimentar as pessoas, porque é um meio de falar de Jesus. Às vezes só o seu comportamento, alguém fala assim: aquele homem, aquela mulher, aquela jovem é diferente. Hoje nós visitamos uma senhora não ainda que está tomando uma decisão agora ao lado de Jesus. Eu e minhas primas, nós ficamos maravilhadas, porque das maravilhas que ela estava falando para nós. E ela está muito enferma, muito mesmo. Se não fosse Jesus, ela não estaria nem aqui mais. Assim. E ela trouxe palavras de ânimo, de alegria para nós, de esperança para ela mesma. E nós nos alegramos muito. Passamos alguns minutos agora à tarde na casa dessa senhora, desfrutando da presença de Deus. Ela compartilhando conosco
as maravilhas que Deus está fazendo na vida dela. Ela disse, se fosse outra época, alguns meses atrás, hoje, agora, vocês não me achavam aqui. Eu estava em tal lugar, fazendo umas farrinhas, mas hoje eu estou aqui buscando a presença de Deus e pedindo o Espírito Santo para me ensinar. Que maravilha! Ali nós louvamos, nós tocamos e louvamos ao Senhor. E o pai dela saiu lá de dentro da cozinha, alegre. Nós levamos até um susto, né? Eu estava de olhos fechados louvando, mas eu vi aquele senhor bater palma. Minhas primas estavam de olhos abertos e viu ele mandando todo mundo bater palma. Porque ele ficou alegre de ver os louvores, de ver a palavra que estava sendo lida e explicada, né, pelas minhas primas, e a filha dele declarando o amor dela por Jesus. Então, irmãos, vamos sempre nos alegrar quando alguém se perder e se for encontrado, porque Deus acha todos que estão perdidos. E quando entrar por essas portas alguém que se afastou do caminho e o Senhor trouxe de volta, dê um culto de ação de graça, abrace, se alegre, porque aquela vida estava perdida e foi encontrada novamente e foi trazida à casa de Deus. Assim como aquela mulher se alegrou em ver a moeda que ela encontrou, muito alegre, imagina ela varrendo naquela casa e iluminando os 4 cantinhos, né, daquela casa, na esperança de ver um brilho daquela moeda ou um barulhinho. Mas ela não desistiu, ela foi até o fim, até encontrar. Não desista daqueles que estão afastados, não desista daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Vá buscá-lo, vá procurar, encontre, traga para a casa do Senhor, porque faça uma festa, um culto de ação de graça para Deus, porque no verso 10 o Senhor diz assim para nós: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? E essa moeda simboliza uma pessoa, uma vida que está perdida sem Jesus. Leve uma palavra de esperança para essa pessoa. Nós somos recriados pela palavra de Deus para sermos bênção, para sermos santos. Quando você passar no seu caminho diário, alguém olhar para você e falar, ali vai o nome de Deus, ali vai uma serva do Senhor, aquela jovem diferente. Jovem, honre os valores que Deus deixou para você e para nós. Não deixe esse valor de lado. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Respeite cada dia. Ame ao Senhor. Quando você estiver honrando os seus pais, você está honrando a Deus. Marido, ame a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. E quando você fizer assim, com certeza essa mulher, essa esposa, vai ser submissa a você maravilhosamente. Amém? Pais, não provoquei ira nos seus filhos. São valores que estão sendo esquecidos. Assim como essa moeda foi perdida, era um valor muito grande o que ela representava para aquela mulher. E Deus nos ensina nessa noite que nós viemos varrer a nossa casa, não deixar que essas coisas venham fazer morada no nosso coração, porque o coração é aqui que guarda as coisas que não agradam a Deus, viu? Esses dias eu saí com a minha prima João Pessoa e o Senhor estava dizendo assim, mas é na cabeça que guarda todas as coisas. Eu falei, não, meu Senhor, é o coração, viu? Olhe, sai daqui, entra aqui e desce. Guarda aqui no coração. A mente não guarda. Guarda aqui, daqui ele começa a maquinar, arquitetar, porque aqui está guardado. Arquitetar alguma coisa que não agrada a Deus ou agrada a Deus. Amém? Vamos varrer a nossa casa e deixar sempre ela limpa, para que o Espírito Santo de Deus tenha sempre morada e tenha prazer de habitar. E para sermos santos,
para que Deus venha ter sempre alegria. E para finalizar, quando a cirurgia foi, eu me restaurei completamente, e um dia eu disse: Senhor, fale comigo. E o Senhor falou para mim que tudo que Ele tinha feito por mim lá naquele hospital. Imagina você fazer uma cirurgia e não verificar nem sua pressão. E não era o hospital do SUS. Se fosse do governo, lá porque é do governo municipal, mas não era. E Deus permitiu. O Senhor falou para mim: a partir de hoje, filha, você me dará gozo, alegria. E eu tenho muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu posso entristecer todo mundo se for possível, mas eu não quero entristecer a Deus, porque é maravilhoso. A cada dia da minha vida, igreja, eu fico meditando que a vida de Cristo está dentro de mim, está dentro de você. A vida que você vive hoje é a vida de Cristo. O que nós estamos fazendo como representantes de Deus na terra? Que alegria nós estamos dando a Deus? Será que nós podemos chamar nossos vizinhos e amigos para compartilhar das alegrias que Deus tem nos dado? Como está a nossa casa? Será que Deus tem sempre alegria, o Espírito Santo tem alegria de estar nessa casa? Vamos ter muito cuidado. Vamos fugir das coisas do mundo, porque o mundo está oferecendo muitas coisas. E eu louvo a Deus por essa igreja. É a segunda vez que eu venho. É a segunda que eu venho, né, pastor? Segunda vez. E me maravilhei porque aqui tem palavra da verdade. Graças a Deus que ainda no mundo ainda existe igreja que está levando Deus a sério. E eu agradeço a Deus por essa igreja. Já vou levar saudade de vocês, viu? Não vou esquecer. E assim que eu voltar, eu estarei aqui junto com os irmãos. E guarde essa palavra. E eu estou levando, porque Deus falou também para mim. E cada dia eu quero varrer minha casa. Quero varrer minha casa cada dia, Senhor. Mostre se porventura ela está com algum tornozinho para me desmanchar, né? Eu quero ser cooperadora do Espírito Santo. Desmanchar os torrões para que a terra seja fértil. Varra. Não deixe a casa suja. Não guarde nem um lixinho no seu coração. Porque essas coisas que não agradam a Deus, uma maledicência, ressentimento, algumas coisas assim, eu considero assim, um lixinho, né? Um lixão que entra e depois nós queremos que Deus faça maravilha e não vê acontecer, e acha que é a liderança da igreja, aí é fulano que é culpado, a gente vai conquistar em nós. E desde o dia que eu aprendi o que era perdão, eu passei a ter mais saúde física e espiritual. Passei a ser mais feliz. E falo para todo mundo: perdoe, limpe a casa de Deus com seu coração. Porque Deus, logo mais essas portas vão ser alinhadas e um imóvel fechado. É um lugar de adoração, mas a igreja continua andando, que somos nós, amém? E onde nós passarmos, a nossa boca precisa ser púlpito. Não vamos deixar tudo na responsabilidade do pastor. Ovelha e pastor caminham juntos. Ovelhas precisam trazer lã para o seu pastor. Viu? Traga as lãs. Isso é vidas. Traga, dê alegria ao seu pastor. Pastor também dá alegria para as ovelhas, porque o pouco que eu conheci o pastor, sua família, sei que ele leva Deus muito a sério e zela pelo seu rebanho, viu? Se porventura, se você perdeu alguma coisa, algum valor espiritual ou moral, e seu pastor for lhe corrigir,
me ajudar, agradeça a Deus, porque Deus vai pedir conta dessa igreja a ele, né, pastor? Ame, porque só corrige quem ama. E na hora que ele corrige, não vai trazer alegria, assim diz a palavra, quando nós somos corrigidos, mas depois traz fruto de paz. E aquilo que você perdeu, corra, vá procurar. Você perdeu a vontade de ler a palavra de Deus? Vá comer a palavra. Você perdeu a vontade de orar? Ore mais. Você perdeu a vontade de evangelizar? Vença o mal, vai evangelizar. Tudo que você perdeu, hoje é dia de encontrar, de achar o que está perdido, viu? Alguma coisa que nós perdemos, espiritualmente falando, temos que buscar, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Ele vai, diz assim, ele vai pegar de surpresa, nós não. Nós, os cristãos, não vai ser surpresa. Vai ser surpresa para aqueles que não creem que ele vai voltar. Porque nós sabemos, nós estamos aqui, mas pode ser que aqui 1 minuto ou 2 as trombetas toquem e a igreja vai embora. Viu? Mas não esqueça da palavra que o Senhor deixou para nós nesta noite, começando por mim. E eu lembro sempre, para não deixar nada sujo na minha casa, porque é a casa do Espírito Santo no meu coração. E continue servindo a Deus em espírito e em verdade, com sinceridade, porque Deus ama aqueles que adoram Ele em verdade. E quanto mais longe, quanto mais alto você for com Deus, mais de perto você vai entender o que Deus quer de você, viu? Se aquela mulher não insistisse e varrer a casa toda para ver aonde estava, hoje é uma noite de reflexão. Chegue na sua casa, comece a rever os valores que às vezes você está perdendo. E tome posse e agrade ao seu Deus. E chame os seus amigos, os seus vizinhos, a sua igreja e comemore pela vitória por você ter encontrado algo que você estava perdendo ou ter perdido e que você nessa noite tornará posse. Amém? Que Deus nos abençoe e continue abençoando o seu ministério, viu, pastor?